Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que possamos continuar nesta busca pelo conhecimento da verdade, nos libertando assim das trevas da ignorância. Por isso, mais uma vez agradecemos, e é preciso que agradeçamos a Deus, em especial e acima de tudo, pela graça da vida. Agradeçamos a Deus por todos os momentos que Ele nos concedeu na forma de oportunidades para o nosso despertar espiritual. Gratidão a Deus por sua misericórdia, por sua bondade, por seu amor, por ter nos concedido mais uma vez a oportunidade da vida, a oportunidade de aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra, porque aqui nós nos encontramos em processo educativo, em processo de despertar espiritual. Gratidão a Deus por tudo isto, gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade que veio à Terra para nos auxiliar neste processo. Jesus veio à Terra para impulsionar a nossa civilização, impulsionar o nosso despertar. Gratidão a Ele, gratidão aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E eu não posso deixar de agradecer neste momento, de uma forma muito especial, a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que vão chegando e se conectando aqui conosco, neste ambiente virtual, para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. Então, hoje aqui nos encontramos para darmos continuidade aos nossos estudos, às nossas reflexões, em nome do Cristo. Mais uma questão de O Livro dos Espíritos, mais um estudo sistematizado. Então hoje, neste momento, refletiremos com base na questão número 284 de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando acerca das relações além-túmulo, mais especificamente acerca da vida espírita, capítulo 6º, do livro 2º de O Livro dos Espíritos. Então, acerca das relações de além-túmulo, Kardec formulou este questionamento da seguinte maneira: como os espíritos que não têm mais o corpo podem constatar sua individualidade e se distinguir dos outros seres espirituais que os cercam? Como é que os espíritos, ao deixarem o corpo físico, nós que aqui nos encontramos, mantendo estas relações no ambiente físico e temos à nossa disposição esta extensão do espírito mais materializado que é este corpo físico que o Senhor da vida nos concedeu por empréstimo, quando deixarmos este corpo físico, que é através do qual nós nos conhecemos, nós mantemos a nossa individualidade, nós conhecemos e reconhecemos as pessoas com as quais nós mantemos relações, então, como nós, ao deixarmos este corpo físico, nos reconheceremos ou manteremos ou constataremos a nossa individualidade? De que forma isto acontece no mundo espiritual? Então, assim, Kardec formulou este questionamento: como os espíritos que não têm mais o corpo físico
ou seja, cessaram as funções orgânicas deste corpo físico, o espírito se desligou e retornou para casa, como é que ele, o espírito ou todos os demais espíritos que não têm mais o corpo físico podem constatar a sua individualidade e se distinguir dos demais seres espirituais que os cercam? E exatamente por este meio, conforme os espíritos aqui respondem a Kardec e a todos nós, que nós poderemos e temos a comprovação e constatamos a individualidade dos espíritos quando eles se comunicam mediunicamente, seja através da psicofonia ou da psicografia, eles se identificam. Então, assim, os espíritos amigos responderam a Kardec e a todos nós: constatam sua individualidade, ou seja, os espíritos constatam a sua individualidade pelo perispírito, que é o corpo do espírito, porque o espírito, quando está ligado ao corpo físico, o perispírito serve também como laço que faz esta união ou prende o espírito ao corpo físico, mas também o perispírito é o molde para este corpo físico, além de ter muitas outras funções, ele também é o corpo do espírito. Então, quando alguém mediunicamente diz que viu um espírito, em verdade ele não viu o espírito, porque o espírito é energia, o espírito é luz. Ele viu, em verdade, o corpo do espírito, que é o perispírito. Então, assim, os espíritos responderam que os espíritos constatam sua individualidade pelo perispírito, que faz os seres distintos uns dos outros, como o corpo entre as criaturas humanas. Então, como o corpo aqui para nós, criaturas humanas, nos distinguimos uns entre os outros, e é no corpo físico que temos as diferenças entre um e outro, mesmo sendo muito parecidos ou semelhantes, não somos iguais. Então, cada um de nós temos diferenças, não existe nenhuma digital igual a outra, não existe uma íris do olho igual a outra, e esta diferença nas nossas digitais que não são iguais, elas são impressas ou têm como origem o perispírito, que é o corpo do espírito que dá este molde ao corpo físico. Então, quando deixarmos este corpo físico, através do qual nós nos distinguimos aqui na Terra, manteremos a nossa individualidade e constataremos isto através do corpo espiritual, que é o perispírito. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão 284 para chegarmos nos comentários de Miramês, Filosofia Espírita, capítulo 29, da coletânea Filosofia Espírita, volume de número 6, comprovação da individualidade. Então, aqui Miramês, já que a questão 284 trata acerca deste assunto, a individualidade de cada um de nós na condição de seres imortais, então aqui Miramês nos fala e aprofunda, amplia o entendimento quanto a este assunto. Então ele começa dizendo da seguinte maneira, que os espíritos comprovam sua individualidade pelo seu corpo espiritual. Prestemos atenção que aqui Miramês usa de uma forma bem clara corpo espiritual. A espiritualidade superior, que responderam ao questionamento de Kardec, simplesmente falaram que a individualidade se comprova através do perispírito, mas não falaram o que é o perispírito naquele questionamento, na resposta da questão 284, apesar de já termos estudado em outros questionamentos acerca do assunto. Aqui Miramês esclarece um tanto mais
dizendo que o perispírito, através do qual nós mantemos a nossa individualidade, é exatamente o corpo espiritual ou o corpo do espírito. A doutrina dos espíritos, diz Miramês, na arte de revelação se encontra ainda nos primeiros degraus das verdades que ainda haverão de ser anunciadas. Ela encontrou a entrada que leva às realidades da vida além túmulo. Então aqui Miramês nos fala que a doutrina espírita, que é a arte da revelação, se encontra ainda nos primeiros degraus das verdades que ainda haverão de ser anunciadas. E a doutrina espírita, como nós sabemos, não é a palavra final, não é a última revelação, é mais uma das revelações, é a terceira revelação. Quantas outras revelações nós ainda teremos pela frente? Não sabemos. Quantas revelações forem necessárias. E aqui Miramês nos lembra e deixa bem claro que a doutrina espírita é a arte da revelação. E ela se encontra ainda nos primeiros degraus das verdades. As outras religiões perderam a pista dada pelos seus fundadores e ficaram surdas e cegas por interessarem muito pelas coisas do mundo. Então, as outras religiões se interessaram ou ainda se interessam mais pelas coisas do mundo e não se interessam tanto pelas coisas espirituais. Ensina-nos o Mestre que não podemos adorar a Deus e a Mamon. O Espiritismo com Jesus nos mostra pelos benfeitores espirituais as revelações que o cristianismo se propôs a revelar e de que as criaturas humanas se esqueceram devido à ignorância e ao apego às coisas transitórias. Então aqui Miramês reforça mais uma vez a missão, o papel da doutrina espírita, mostrada pelos benfeitores espirituais, trazendo as revelações que o cristianismo se propôs a revelar e de que nós, criaturas humanas, nos esquecemos devido à ignorância e ao apego às coisas transitórias aqui do mundo, o apego às coisas materiais. Mas, sem sombra de dúvida, que todos nós haveremos de um dia conhecermos a verdade. O Livro dos Espíritos diz na sequência Miramês, obra basilar. O Livro dos Espíritos é a coluna mestra, a espinha dorsal da doutrina espírita, obra basilar da doutrina espírita, nos vem revelar a todos o corpo espiritual que faz a ligação do espírito com o corpo. Então aqui, como havíamos dito anteriormente, já estudamos isto em estudos anteriores acerca do perispírito, que a doutrina espírita, que é a obra basilar, vem nos revelar a todos o corpo espiritual, bem como o perispírito faz a ligação do espírito com o corpo, mas ainda desconhecido na sua estrutura, onde se fundamenta a verdade escondida pela cegueira das criaturas humanas. Então aqui Miramês nos lembra que nós ainda desconhecemos a estrutura do perispírito ou a estrutura do corpo espiritual, porque ainda nós desconhecemos boa parte do nosso corpo físico. Muitos de nós não conhecemos o nosso corpo físico, até mesmo a nossa medicina já tão avançada desconhece algumas coisas do nosso corpo físico, como funciona alguns órgãos ou algumas partes do nosso corpo, e ainda ele acrescenta que é um corpo bioplástico de alta sensibilidade.
conforme nos esclarece André Luiz, o perispírito é um corpo bioplástico, ou seja, aceita a ser moldado de acordo com a necessidade ambiente onde ele for chamado a prestar os seus serviços, onde o espírito for convidado ou for enviado para uma nova reencarnação, de acordo com o ambiente, de acordo com a matéria mais ou menos elevada, o perispírito irá realizar a sua tarefa de moldar um novo corpo físico. Então é por isso que Miramês diz que o perispírito é um corpo bioplástico de alta sensibilidade, capaz de trazer aos sentidos humanos as coisas espirituais e dar movimento ao corpo de carne com a harmonia que se manifesta nesse engenhoso aparelho, também em certos aspectos desconhecido pelas criaturas humanas, mais doutas, ou seja, mais entendidas acerca do assunto. Aqui Miramês fala que muitas coisas ainda as criaturas mais esclarecidas desconhecem. E aí ele acrescenta que existe uma cadeia de corpos que o espírito usa para se manifestar, porém, nem o humano ainda é bem conhecido. Então aqui ele fala de uma cadeia de corpos que o espírito usa para se manifestar. No entanto, nem o corpo humano é bem conhecido. Na época em que Miramês escreveu esta mensagem, o corpo humano era menos conhecido. Hoje, 40 e poucos anos depois, já é mais conhecido, mas não na sua totalidade. E ainda ele acrescenta da seguinte maneira, com um questionamento: como querer descobrir e compreender os outros? Como querer descobrir e compreender os outros corpos que o espírito utiliza para se manifestar aqui na Terra, se nós ainda não conhecemos na integralidade este corpo físico? Assim Miramês nos questiona. A evolução é gradativa para não perturbar os estudantes da verdade. Então, estamos aqui para irmos estudando pouco a pouco, irmos conhecendo pouco a pouco a verdade. Então é por isso que Miramês diz que a evolução é gradativa, porque a natureza não dá saltos. Então a evolução é gradativa para não perturbar os estudantes da verdade. Há muito falada ressurreição aqui ele fala da ressurreição, termo que nós encontramos na Bíblia, no Antigo e em especial no Novo Testamento. Então ele diz que há muito falada ressurreição, é muitas vezes mal compreendida devido aos videntes observarem o espírito depois do túmulo com o mesmo corpo e ignorarem a existência do intermediário chamado de perispírito. Então, assim, ele nos fala que em muitas situações nós não aceitamos, não entendemos acerca da chamada ressurreição, ou não aceitamos acerca desta continuidade da vida, porque o corpo, quando o vidente observa um espírito, tem a possibilidade de ver espiritualmente falando um espírito ou o corpo do espírito, ele vê como se fosse o mesmo corpo que aqui ficou. Então assim ele fala que a chamada ressurreição, mal compreendida devido aos videntes observarem o espírito depois do túmulo com o mesmo corpo e ignorarem a existência do corpo intermediário chamado de perispírito. O corpo de carne retorna ao meio de onde ele veio, ou seja, retorna à terra, retorna ao pó de onde ele veio.
Então, assim nos lembra Miramês que este corpo material retorna ao meio de onde ele veio, ou seja, ele retorna para o túmulo, para a terra, que foi exatamente de onde ele veio, e assim nós sabemos que este corpo de carne, ele sofre todos os processos de transformação na sua decomposição, as partículas se dispersam no universo e são usadas para a formação de outros corpos. Então, o corpo de carne retorna ao meio de onde ele veio, e aí ele acrescenta que a natureza serve-se do corpo, serve-se dele para outros trabalhos, pois é da lei que nada se perca no grande laboratório da natureza. Então, o corpo físico, ao se decompor, já que a maior parte deste corpo é água, então as suas moléculas se dispersam no universo e a natureza utiliza-se deste corpo para o seu trabalho engenhoso. E ainda ele diz que no laboratório da natureza nada se perde, tudo se transforma. Ela é pulsante de vida em todos os seus departamentos. Então, a natureza é pulsante de vida em todos os seus departamentos. Quando alguém de uma família aparece para os seus familiares, geralmente é com a forma corporal que teve junto a ela. No entanto, de acordo com a sua evolução espiritual, pode tomar forma que desejar, porque o corpo espiritual obedece à mente, quando esta é adestrada no amor com Jesus. Então, assim, Miramês nos lembra o que acontece no cotidiano. Então, se um ente querido seu se tornar visível, um ente querido seu desencarnado se tornar visível a você no seu campo mediúnico, ou a um médium que te conheça e que relate esta situação, ele irá se fazer visível, via de regra, exatamente com a mesma aparência. Porque senão você não irá reconhecer aquela criatura ou aquela entidade, mesmo que ela se identifique como sendo o fulano ou a fulana que já desencarnou. Então, assim, para não ficar dúvida, ele dá o molde ao corpo espiritual exatamente com as mesmas características que tinha, materialmente falando, quando esteve com você. Então, é por isso que Miramês diz que quando alguém de uma família aparece para os seus familiares, geralmente é com a mesma forma corporal que teve junto a ela. O espírito se distingue das outras vidas que pululam no espaço pelo perispírito, conforme já vimos na resposta dos espíritos superiores a Kardec, mostrando a sua forma. Não é o corpo que dá a forma ao corpo espiritual, e sim o perispírito que plasma na carne a forma humana. Então, assim, conforme já havíamos dito, aqui Miramês repete que não é este corpo físico que dá forma a este corpo físico. É lógico que traz e imprime as características hereditárias dos seus progenitores, ou seja, do pai e da mãe, mas é o perispírito que dá molde, é o perispírito que plasma na carne a forma humana. É o perispírito que é, simbolicamente falando, a forma. E ainda ele diz que a ciência espiritual é divina em todos os seus contornos de vida. Com o tempo e a educação da mente, o espírito poderá comandar perfeitamente todo o seu corpo de carne, dando a ele a harmonia que desejar. Então, quando este perispírito, ou quando nós nos tornarmos espiritualmente educados,
espiritualmente saudáveis, alcançarmos a chamada saúde integral, que aqui Miramês usa como sendo a educação da mente, encontrarmos aquele ponto de equilíbrio, alcançarmos a verdadeira saúde, os corpos físicos que porventura fizermos uso dele, não mais adoecerão, porque o espírito não estará mais doente, porque as doenças que refletem neste corpo físico têm como origem o espírito, ou doença que ainda está no corpo espiritual, ou seja, no perispírito. Então é por isso que Miramês aqui nos lembra acerca desta necessidade da educação da mente. Então, com o tempo e a educação da mente, o espírito poderá comandar perfeitamente todo o seu corpo de carne, dando a ele a harmonia que desejar. Uma vez o espírito estando em harmonia e harmonizado com a natureza, com a lei maior, ele terá condições de comandar este corpo de carne, ou o corpo que ele estiver ligado, também em harmonia e com harmonia, transmitindo a ele a saúde que o espírito já alcançou. A própria saúde é fruto da harmonia. Aqui afirma Miramês, a própria saúde é fruto da harmonia. Então, a saúde do corpo físico depende da harmonia, desta harmonia do espírito, a saúde do espírito. Então, a própria saúde é fruto da harmonia. Que Deus, diz Miramês, que Deus nos ajude para que seja breve esta conquista espiritual. Sem sombra de dúvida que é muito importante para todos nós pensarmos e refletirmos acerca desta saúde que é fruto da harmonia, e que possamos nos esforçar ao máximo para que em breve possamos conquistar esta saúde integral, porque o espírito superior, quando reencarna, nos dá exemplos dessa custódia do equilíbrio de todas as células que compõem seus órgãos, e com simples ordem eles passam a funcionar perfeitamente com saúde na felicidade de Cristo. Então, o espírito superior, quando reencarna em missão aqui na Terra, nos dá exemplo desta custódia de equilíbrio, deste exemplo de equilíbrio de todas as células que compõem seus órgãos, porque estas células obedecem ao comando equilibrado deste espírito superior. Os registros que nós temos nos evangelhos ou nas biografias de Jesus, nós não temos nenhum relato, nenhum registro que Jesus, em algum momento, esteve doente, ou que aquele corpo físico, aquele corpo material que Jesus se tornou visível aqui na Terra, em algum momento apresentou algum desequilíbrio orgânico, que em algum momento Jesus teve que usar algum medicamento, que em algum momento Jesus deixou de atender alguém porque estivesse febril ou com dor de cabeça ou com algum outro problema, refletindo no corpo físico. O equilíbrio, a saúde que é fruto desta harmonia. E ainda Miramês acrescenta, é bom que compreendamos que a alma pode chegar a tal degradação, perdendo até a sua forma. Então a alma pode, aqui igual ele fala, pode, devido ao desequilíbrio, chegar a perder a sua forma.
Em outras, o perispírito toma forma de acordo com seus instintos animais, mostrando assim o que deve ser mudado na estrutura do seu veículo espiritual. A criatura humana se destaca entre toda a criação pelo seu corpo. Este corpo já aperfeiçoado, este corpo já melhorado ao longo dos bilhões e bilhões de anos, foi sendo melhorado nos laboratórios do mundo espiritual, de acordo e em acordo com a melhoria do corpo do espírito, que é o perispírito. Então, à medida que o espírito foi evoluindo ou vá evoluindo, o perispírito também vai evoluindo, e os corpos que o espírito se ligará, vai se tornando também mais aperfeiçoado. Então, é exatamente por isto que os nossos corpos hoje são bem mais aperfeiçoados, são bem mais embelezados do que há alguns ou vários séculos atrás, ou alguns milênios. Sem dúvida que na época em que habitávamos as cavernas, os nossos corpos eram bem mais feios, bem mais brutos. Hoje são mais belos, porque o espírito evoluiu. É exatamente a lei do progresso. Então, assim, Miramês nos lembra acerca deste assunto e acrescenta que a criatura humana se destaca entre toda a criação pelo seu corpo. Ele foi animal a quem o tempo e o esforço deu vestes mais apropriadas para entender a beleza que o cercam e desfrutá-las pelo o amor. Então aqui ele nos lembra que o ser humano foi o animal a quem o tempo e o esforço deu vestes mais apropriadas para entender as belezas que o cercam e desfrutá-las pelo amor. Porque nós sabemos que somos e pertencemos ao reino animal, mas com esta diferenciação, estando ligados ao chamado reino hominal. Mas, em primeiro lugar, nós somos e fazemos parte do reino animal, aquele animal que já alcançou a idade da razão, ou aquele animal que já se encontra na racionalidade. E aí Miramês, encerrando estas reflexões, quando ele nos esclareceu assim de uma forma muito clara e transparente acerca do corpo espiritual, acerca do nosso progresso, acerca da necessidade de trabalharmos a nossa melhoria, ele diz da seguinte maneira, que ao nos dar a imagem das vestes nupciais, Jesus nos deixa a certeza de que a alma pode vestir-se de luz dependendo do caminho que escolheu para trilhar. Então, aqui encerrando este capítulo acerca da comprovação da individualidade, os comentários a esta questão, número 284, que nos fala acerca desta comprovação da individualidade, Miramês lembra palavras de Jesus acerca das vestes nupciais, aquelas vestes clarinhas, branquinhas, aquelas vestes luminosas, que ao nos dar a imagem das vestes nupciais, quando Jesus nos falou acerca das vestes nupciais, que é preciso alcançarmos esta condição para participarmos da festa, estarmos trajados com a veste limpa, aqui são as vestes nupciais, Jesus nos deixa a certeza de que a alma pode vestir-se de luz, que a alma pode, e é exatamente este caminho que estamos trilhando rumo à luz, dependendo do caminho que escolheu para trilhar. Todos nós chegaremos um dia a esta condição de estarmos vestidos com esta veste nupcial, vestirmos de luz. Vai demorar mais ou menos tempo a depender
conforme aqui nos diz Miramês, do caminho que escolhamos. Mas todos nós um dia chegaremos lá. Um dia todos nós seremos anjos, conforme diz a letra daquela música. Um dia todos nós estaremos na condição de espíritos relativamente perfeitos. Então é preciso que não nos esqueçamos da nossa obrigação, da nossa responsabilidade na condição de criaturas humanas ou a caminho da humanização, na condição de filhos de Deus, na condição de seres imortais, porque neste momento quem vos fala não é um ser mortal, porque não é um corpo físico quem está a vos falar. Estamos apenas usando provisoriamente um corpo físico, mas todos nós que nos encontramos ligados a um instrumento físico ou a este corpo físico, todos nós somos essência divina, imortais, que teremos várias e várias outras experiências até nos revestirmos de luz ou nos revestirmos com esta chamada veste nupcial sobre a qual Jesus nos fala em seus ensinamentos. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs. Muito obrigado por sua presença, por sua participação mais uma vez, e que possamos em breve voltar a nos reencontrar aqui mesmo neste ambiente virtual para darmos continuidade aos nossos estudos e reflexões quando teremos a oportunidade de estudarmos mais uma questão de O Livro dos Espíritos, quando teremos a oportunidade de estudarmos a questão número 285, ainda acerca deste assunto, acerca das nossas relações de além-túmulo, que estudaremos até a questão número 290. Então, ainda temos várias questões para refletirmos acerca das nossas relações no além-túmulo. Até breve, meus irmãos e irmãs.